Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Tem uma estrela curiosa no céu, é uma supergigante vermelha e é vermelha, 1000 vezes maior que o nosso simpático Sol. Vamos falar da supergigante vermelha Betelgeuse e depois vamos localizar essa curiosa estrela no céu. Já falei dela no vídeo anterior sobre a constelação de Órion. Neste vídeo vamos esmiuçar. Betelgeuse é tão grande que se ela substituísse nosso Sol, suas bordas queimariam Júpiter, além de fazer de Júpiter parecer apenas como um pontinho no sistema solar, assim como todas as estrelas, com exceção do Sol, é lógico. Betelgeuse aparece no céu como se fosse um simples pontinho de luz vermelha, um pálido ponto vermelho, mas é a estrela supergigante vermelha mais próxima da Terra. O destino de toda supergigante vermelha se tornar uma supernova. Seria a supernova mais espetacular que poderíamos ver. Até mesmo pelo telescópio não é possível distinguir seus detalhes. Nos grandes telescópios é a mesma coisa, até pelo Hubble. Então, como é que fizeram essa imagem? Os astrônomos usam a técnica conhecida por interferometria e comprimentos de ondas na faixa do infravermelho, aquela que não podemos ver, mas existem telescópios especializados em distinguir as ondas de infravermelho. Eu falei interferometria, mas o que é isso? É uma técnica de sobreposição de duas ou mais ondas, através da interferência, para formar imagens mais nítidas e com mais detalhes. Para fazer a interferometria, os astrônomos usam mais de um telescópio para sobrepor as imagens. Usam até mesmo telescópios espalhados pelo mundo, cada um cuidando de uma onda específica, e assim montam a imagem da supergigante vermelha Betelgeuse. E nesta imagem vocês podem ver duas grandes manchas brilhantes. Essas manchas são enormes células convectivas que se elevam abaixo da grande superfície da supergigante. Brilham mais também, mas tanto as manchas como o resto da superfície da estrela são mais frios que o nosso Sol. Ponto para o Sol. Betelgeuse é a estrela alfa da constelação de Órion, mas brilha menos do que Rigel, a estrela beta de Órion. Quem disse que beta nunca vai ser alfa? Betelgeuse possui uma pronúncia meio confusa. É algo como Betelgeuse, mas, como se diz em inglês, Betelgeuse. O nome Betelgeuse é de origem árabe e significa não faço a mínima ideia, lamento. Mas eu sei que é derivado de uma frase que se refere ao ombro do caçador, pois Betelgeuse fica no ombro de Órion. Veja essa imagem tirada pelo Hubble em 1995 e observe como Hubble perde com a técnica da interferometria. Esta é a primeira imagem direta de uma estrela sem seu Sol. A imagem de Betelgeuse, fotógrafo Hubble. Característica de uma supergigante vermelha. Betelgeuse é mais frio que o Sol, mas muito mais massiva, 1000 vezes maior e brilha 100.000 vezes mais do que o Sol. Betelgeuse é a supergigante porque está no fim da evolução de uma estrela. Expandiu o que pôde, agora é hora de se transformar em uma supernova. Se Betelgeuse se transformar em uma supernova antes de você morrer, você vai ver, eu também. Se eu estiver vivo, tenho esperanças. Tenho nada, isso pode acontecer em talvez algumas dezenas de milhões de anos. Então não vou ver, nem você. Segundo uma observação do Observatório Espacial Herschel, uma importante missão da Agência Espacial Europeia com participação da NASA, Betelgeuse está caminhando para um gigantesco muro de poeiras e deverá atingir esse muro em cerca de 5.000 anos, um choque que durará pelo menos 12.500 anos. Nesta imagem em infravermelho mostra como os ventos estelares de Betelgeuse estão batendo com o meio interestelar antes do muro de poeiras, criando um choque de arco enquanto a estrela se move através do espaço, na incrível velocidade de 30 km por segundo. Embora essa velocidade é muito alta, não percebemos a estrela se mover apenas observando a olho nu, pois ela está muito longe, e quanto mais longe o objeto está, menos percebemos sua velocidade. Para o astrônomos calcular a velocidade da estrela, é necessário várias observações através de poderosos telescópios, enquanto compara sua posição em relação aos demais astros. Essa série de arcos quebrados à frente da estrela quer dizer que Betelgeuse está perdendo massa, berrando para todo o universo que ela nasceu estrela, mas agora quer ser uma supernova. À frente dos
os arcos de poeiras, podemos observar uma grande estrutura linear. É onde a estrela deverá bater a cabeça, o muro da colisão. Ah tá, de repente aparece um muro na frente de uma estrela e... o que é esse muro? Quanto mais estudamos o universo, mais sabemos. Ou sabemos que menos sabemos. Esse muro de poeiras é provavelmente, segundo os astrônomos da Herschel, um filamento linear do campo magnético da Via Láctea, ou ainda a borda de uma nuvem interestelar próxima que está sendo iluminada por Betelgeuse, assim como a nossa nuvem de Oort. É muito fácil reconhecer Betelgeuse no céu, pois ela fica perto das Três Marias. É uma estrela avermelhada. Se você viu o vídeo sobre a constelação de Órion, você já sabe onde fica Betelgeuse. Se não viu, veja neste vídeo aqui e agora. Mas não deixe de assistir meu vídeo sobre a constelação de Órion. Depois de uma curtida, vamos ver a estrela avermelhada. Espere anoitecer. Olhe para o leste. No mês de fevereiro, Betelgeuse é visto no nordeste, um pouco à esquerda do leste. Veja as Três Marias. Ela é o cinturão de Órion. Embaixo das Três Marias você pode ver uma estrela avermelhada, às vezes alaranjada. É muito brilhante. Perde para Rigel, mas ela é alfa e se destaca no céu noturno. Ela é, meu irmão, Betelgeuse, a estrela que está desistindo de ser estrela. Veja também o triângulo de verão ligando as três estrelas Betelgeuse, Próximo e Sirius. Aproveite essas noites para ver as principais estrelas do céu. Espero que gostem do vídeo. Deixe seu poderoso like, seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos e vou me despedindo sem dizer adeus. Não deixe de se inscrever no canal Notícias Astronômicas do nosso parceiro Lucas, canal top, e fique ainda mais antenado. Fui!